Fala galera do Clube da Aposta, Jonas Caetano na área para mais um vídeo sobre conteúdo punching aqui no canal do Clube da Aposta. O vídeo de hoje é um conteúdo muito importante para quem está querendo se especializar e aprender a criar uma odd justa e uma linha justa, porque o conteúdo do vídeo de hoje é o primeiro passo para a sua metodologia de análise pré-live para a definição das odds e linhas justas de uma partida. O conteúdo então é sobre Power Ranking. Eu vou falar nesse vídeo como criar um bom Power Ranking para você fazer as suas análises. Então, depois da vinheta, vamos para o vídeo. Vamos começar definindo o que é o Power Ranking. O Power Ranking é uma palavra proveniente da língua inglesa e se a gente for definir, ele nada mais é do que o ranqueamento de um determinado grupo de equipes em uma competição. Então, por que os apostadores fazem Power Ranking? Eles fazem o Power Ranking de um determinado tipo de campeonato para ranquear as equipes de acordo com o fator força das equipes, ou seja, para definir quais são as melhores equipes daquele campeonato, quais são as piores equipes aí medianas naquele determinado tipo de campeonato, e isso auxilia o apostador na hora de analisar as partidas daquele campeonato. Para a criação de um bom Power Ranking, é necessário que o apostador defina as categorias que serão incluídas nesse Power Ranking. E o que são essas categorias? As categorias nada mais são do que a classificação das equipes que você vai dar no seu ranqueamento e na sua criação desse Power Ranking. Por exemplo, você pode utilizar o próprio alfabeto para definir as categorias. Você pode utilizar a categoria A, categoria B, categoria C, de modo que as equipes melhores ranqueadas no seu Power Ranking serão da categoria A, as equipes medianas serão da categoria B e as equipes que geralmente vão ser as piores equipes do campeonato serão da categoria C. Então, primeiramente, para você criar um bom Power Ranking, você tem que definir quais serão as categorias que você vai utilizar no ranqueamento das equipes no seu Power Ranking. E como você vai saber a quantidade de categorias exata para você incluir no seu Power Ranking, né? Por exemplo, se você deve incluir 3 categorias, 4 categorias, 5, 10 categorias. Grande questão nesse ponto é a relação do campeonato que você está analisando. Por exemplo, se você está analisando um campeonato que ele tende a ser mais equilibrado, em que as equipes não têm uma discrepância técnica muito grande entre si, você vai utilizar menos categorias. Por exemplo, categoria A, categoria B, categoria C. Apenas 3 categorias já é suficiente para você definir a discrepância técnica das equipes de um campeonato equilibrado. Já se você está trabalhando com um campeonato em que há uma maior discrepância entre as equipes do campeonato, você vai acrescentar categoria D e categoria E no seu Power Ranking. Então você vai trabalhar categoria A, categoria B, categoria C e também categoria D e categoria E. Fazendo isso, você vai conseguir explicar melhor a discrepância técnica das equipes em um campeonato em que há essa discrepância técnica e essa discrepância técnica existe. Vamos tomar como exemplo o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e Série C. Nesse tipo de campeonato, eles são campeonatos equilibrados, em que a discrepância técnica entre as equipes não é muito grande. Então, nesse tipo de campeonato, você vai utilizar o ranqueamento com as categorias A, B e C. Já se nós pegarmos, por exemplo, um campeonato da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesse tipo de campeonato nós já encontramos uma discrepância técnica muito grande entre as equipes, em que nós temos, por exemplo, equipes de primeira divisão nacional como São Paulo, Flamengo, Palmeiras, que têm uma ótima infraestrutura na base e um elenco muito bom de jogadores sub-20, e em contrapartida você também vai encontrar equipes com infraestrutura muito precária nas categorias de base, geralmente aí equipes do Norte e Nordeste, que inclusive não têm condições de fazer boas viagens até o estado de São Paulo para jogar as competições, geralmente são goleadas por essas equipes, goleadas aí de 3, 4, 5, até mais gols de diferença, quando enfrenta essas equipes com mais qualidade técnica. Então, nesse tipo de competição, você vai ter que utilizar um ranqueamento maior, com categorias A, B, C, D e E, para que você consiga explicar melhor no seu Power Ranking essa discrepância técnica entre as equipes. Outro exemplo que a gente pode tomar aqui, talvez para utilizar a categoria A até a categoria E, é o campeonato francês. No campeonato francês nós temos aí o Paris Saint-Germain, o PSG, que destoa em relação às outras equipes. Então, nesse tipo de campeonato, você também pode utilizar o ranqueamento de A até E para você conseguir explicar melhor essa discrepância técnica entre as equipes. Depois de definir as categorias de um Power Ranking, quais serão as categorias que você vai utilizar no seu ranqueamento,
é importante também definir as subcategorias. E o que seriam essas subcategorias? Vamos supor que você defina duas equipes que vão disputar na parte de cima da tabela e, consequentemente, as duas equipes vão ser da categoria A de ranqueamento. Só que vamos supor que uma dessas equipes apresenta um elenco muito forte e que ela deve brigar pelo título do campeonato, enquanto que a outra equipe, que também é da categoria A, ela tem um elenco bom, só que ela deve brigar aí somente pela Libertadores, né? Vamos supor que seja um Campeonato Brasileiro da Série A. Então uma equipe vai brigar pelo título e a outra equipe está cotada para brigar somente pela Libertadores, ambas sendo da categoria A. Nesse caso, nós temos uma pequena discrepância da equipe que vai disputar pelo título e a equipe que somente vai brigar pela Libertadores. Então você tem que também definir subcategorias que vão entrar na categorização do mesmo tipo de categoria das equipes. Então nesse caso, nós podemos considerar a equipe que vai brigar pelo título como, por exemplo, uma categoria A+, enquanto que a equipe que vai disputar somente pela Libertadores como uma categoria A-. Então, dentro de uma própria categoria, você também vai definir o sinal da categorização que você vai definir para aquela equipe, se vai ser uma equipe mais, menos, e também você pode deixar sem sinal. Consequentemente, você vai ter 3 opções de categorização em uma mesma categoria: uma equipe A+, uma categoria somente A, e uma categoria A- para descrever a qualidade técnica das equipes em uma determinada categoria. Então, fazendo isso, você vai aumentar a sua gama de possibilidades no seu Power Ranking. Se você tem um Power Ranking de categorias A, B e C, você vai conseguir diferenciar 9 tipos de categorias, desde A+, até C-. Já se você tem um Power Ranking que vai de A até E, você vai ter uma gama aí de 15 possibilidades, indo desde A+, até E-. E por que você tem que fazer essa subcategorização também? Para que você consiga colocar esses ajustes finos de equipes que são de uma mesma categoria, só que geralmente uma equipe é melhor que a outra em pouca quantidade, né? Então você vai conseguir, através das subcategorias, fazer esse ajuste fino. Você vai deixar o seu Power Ranking mais categorizado, melhor ranqueado e mais próximo da realidade da qualidade técnica das equipes. Então é muito importante também, além da categoria, realizar a subcategorização das categorias no seu Power Ranking. Vamos falar agora sobre a relação das categorias que você incluiu no seu Power Ranking com o favoritismo de uma determinada partida. É muito importante que o apostador faça um bom Power Ranking, porque a própria categorização das equipes vai dizer para o próprio apostador, quando ele estiver analisando uma determinada partida, qual é o grau de favoritismo esperado entre as equipes, né? Por exemplo, se o apostador está analisando uma partida em que ambas as equipes são de uma mesma categoria, por exemplo, uma equipe é de uma categoria B+, e a outra é de uma categoria B, nesse caso, o apostador sabe que a partida tende a ser equilibrada, porque são equipes de uma mesma categoria. Já se o apostador estiver analisando uma partida em que há uma equipe com uma categoria A e a outra equipe uma categoria D, aí já é um caso que há um grande super favorito na partida, né? Então, dependendo das categorias das equipes, o apostador já vai saber o grau de favoritismo esperado para aquela partida. E isso é muito importante porque muitas das metodologias de análise pré-live para a definição das odds justas e linhas justas de uma partida, o que acontece? O apostador ele se baseia no Power Ranking das equipes, que é baseado no fator força das equipes, para definir uma linha justa inicial daquela partida, uma linha justa de handicap inicial daquela partida baseada no Power Ranking. E a partir dessa linha justa inicial, ele vai acrescentando os outros fatores subjetivos de análise, né, como necessidade de vitória, fator mando de campo, shape, forma, todos esses fatores de análise que vão ser adicionados nessa linha justa inicial definida pelo Power Ranking para que ele chegue numa linha justa final. Então nós podemos dizer que o Power Ranking ele define uma linha justa inicial para a partida baseado somente no fator força das equipes, de modo que ao adicionar os outros fatores de análise nós chegamos a uma linha justa final que é mais próxima da realidade para aquela partida. Então definir o Power Ranking é muito importante para que o apostador consiga ter esse início nessa metodologia de definição das odds justas e linhas justas de uma partida. Por exemplo, qual será a relação da diferença de categorias entre as equipes que vão se enfrentar em uma partida com o favoritismo esperado para aquela partida? Se nós pegarmos equipes de uma mesma categoria, geralmente a gente vai esperar linhas de handicap
justos para essa partida entre 0 até menos 0,5. Já, por exemplo, se nós pegarmos equipes com uma categoria de diferença, como por exemplo uma equipe A com uma equipe B ou uma equipe D contra uma equipe E, o handicap justo esperado por essa partida já vai variar entre menos 0,25 até menos 0,75. Se a gente pegar equipes com duas diferenças de categorias entre elas, por exemplo, uma categoria A vai enfrentar uma categoria C, aí nós já temos um handicap esperado que vai de menos 0,75 até menos 1,5. Se a gente pegar equipes com 3 graus de diferença no ranqueamento do seu Power Ranking, você já vai ter um handicap aí esperado para o favorito de menos 1,5 até menos 2,5. E se você pegar os extremos, né, 4 casos de diferença, que seria, por exemplo, uma equipe com categoria A enfrentando uma equipe de categoria E, uma equipe muito forte tecnicamente enfrentando uma equipe muito fraca tecnicamente, aí você já vai esperar handicaps aí acima de menos 2,5 para o favorito, né? Menos 2,5 para cima, menos 2,75, menos 3 e por aí vai. Então é muito importante você definir um bom Power Ranking, você conhecer as equipes daquele campeonato, saber ranquear essas equipes, para que você insira nessas categorias do seu Power Ranking, para que quando você vai analisar uma partida, você já tenha essa noção da linha esperada para aquela partida e depois você só vai ter que inserir os outros fatores de análise para ir ajustando essa linha para chegar na linha justa final mais ideal para aquela partida, considerando então todos os fatores de análise. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um conteúdo bem técnico e bem importante na análise pré-live, nas metodologias de determinação das linhas e odds justas. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas que eu vou estar respondendo. Se você não entendeu alguma parte desse vídeo, deixe aqui no comentário. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu e um grande abraço a todos.